Vamos dar início então à nossa segunda aula de História Regional, dessa vez abordando o sistema de capturas de índios, mão de obra indígena, territorialidade do século XVIII e administração pombal. Mais informações, site da Universidade do Estado do Amazonas. Bem, a exploração da mão de obra indígena na Amazônia ela foi necessária por conta de uma condição. Pensou-se sim na mão de obra negra, porém, há de se imaginar um aspecto, o alto custo dela. Cálculos mostram que, em média, uma viagem entre Belém e Manaus, naquela época, feita a remo, subindo o rio, ela podia demorar em média 120 dias. Isso faria o custo do negro se tornar muito alto e a mão de obra indígena estava disponível em grandes quantidades. O padre Antônio Vieira faz uma interlocução a uma expressão chamada ouro vermelho. Ele diz que o propósito era capturar índios, tirar de suas veias o ouro vermelho, a verdadeira mina da província. Claro, na verdade, ele está continuando aqui uma discussão que a gente já viu lá atrás, naquelas expedições espanholas, aonde havia lá, sim, uma descrição sobre grande quantidade de índios na Amazônia. Como o negro não podia ser utilizado pelo custo que ele representava, você vai pensar no quê? Você vai pensar numa mão de obra disponível, e essa mão de obra era a mão de obra indígena. Então, como esse índio era recrutado? Então, vamos começar imaginando que as formas de recrutamento deveriam, então, abranger todas as necessidades do mercantilismo português, ou seja, o trabalho, o lucro e as condições que isso podia gerar para o próprio Estado. Então, a primeira forma de recrutamento era conhecida como descimento. Eram expedições, em princípio, não militares e usavam a ideia de persuadir, de convencer os índios a deixar as suas aldeias de origem e viverem em aldeamentos missionários. Nesses aldeamentos missionários, eles seriam cristianizados e seriam incorporados à política do Estado português. O segundo processo de recrutamento que a gente pode identificar eram as guerras justas. Lembrar que para a literatura portuguesa, toda guerra contra qualquer nação considerada inimiga de Portugal é considerada justa. Mas no caso da Amazônia, vamos imaginar que haviam condições específicas para isso. As legislações elas estabeleciam por que essas guerras justas aconteciam. Por exemplo, quando os nativos atacavam e roubavam os colonos, se os nativos se negassem a ajudar os portugueses na luta contra outras tribos, se não aceitassem o descimento ou faziam alianças com nações inimigas de Portugal. A terceira forma de recrutar eram as tropas de resgate. Elas, então, estabeleceram uma política bem distinta. Quando aquela tribo era uma tribo aliada, ela fazia a troca dos seus prisioneiros, fazia escambo dos seus prisioneiros com os portugueses, aos quais haviam construído aliança. Porém, podia acontecer uma outra situação. Se aquela tribo que tem o prisioneiro não continuar a fazer o processo de troca ou não aceitar fazer o processo de troca. Aí os portugueses inserem, então, a ideia de que era preciso fazer a tropa e resgatar aqueles índios. Esses índios resgatados seriam levados, então, para um aldeamento missionário. E lá nesse aldeamento missionário eles iriam permanecer por um período, que a lei chegou a estabelecer num prazo de 10 anos. Porém, antes que se completasse esses 10 anos, essa lei chegou a ser revogada. As tropas de resgate também usavam um outro argumento, que era a questão da antropofagia. Essa questão da antropofagia sempre foi muito discutível na Amazônia. Porém, os portugueses a usavam como um bom argumento para fazer essas tropas de resgate. Bem, visto que nós temos aqui as formas de recrutamento, o que a gente vai entender é que elas acabam criando um processo de deculturação indígena. Porque, ao levá-los, então, a um aldeamento missionário, nesse aldeamento missionário você vai encontrar, então, a política do Estado português sendo ali aplicada. Uma delas tem a ver com a questão da própria língua. Na Amazônia, falavam-se pelo menos 6 grandes troncos linguísticos. Falava-se, então, aqui na Amazônia, uma quantidade tão grande de línguas que dificilmente qualquer processo de colonização ou exploração iria conseguir abrangê-las totalmente. Então, de fato, foi preciso impor para eles uma nova língua. Essa nova língua foi o Nhengatu, também conhecido como língua geral.
uma língua adaptada de uma fusão do português mais a língua tupi. Vamos falar também sobre as legislações indígenas. Era preciso, sim, organizar o sistema de exploração desse trabalho indígena. Então, a primeira lei chamava Sistema de Capitães de Aldeia. Para entendermos esse sistema de capitães de aldeia, vamos trabalhar primeiro com uma situação. Quando o Estado português decidiu em colonizar o Brasil, há uma discussão em torno do seguinte: que escolhas o Estado português iria fazer e que grupos ele iria enviar para cá. Nessas escolhas, então, certamente Portugal vai escolher para a Amazônia um grupo diferenciado. Por quê? Porque em algumas áreas do Brasil, o sistema de colonização chegou de fato a se consolidar, em outras não. No caso da Amazônia, quem eram os portugueses que vinham para cá? Certamente eram pessoas de condição diferenciada, ou então grupos que não conseguiram sucesso em outras regiões do país. Por isso haverá uma baixa intelectualidade para eles e vai se ver tantos conflitos nesse período. O sistema de capitães de aldeia funcionou entre 1611 e 1686. Ele estabelecia que o controle do trabalho indígena seria então dos colonos. Eis a questão. A lei estabelece algumas regras bem específicas, por exemplo, quanto à questão da condição do índio. Por exemplo, a lei estabelece que aquele índio capturado pelo sistema de descimento é considerado livre. Livre porque ele não é mercadoria, livre porque ele não é vendido, não é negociado para o lucro do Estado, mas inicialmente para o próprio capitão de aldeia. E é claro, depois o capitão de aldeia iria fazer investimentos e o Estado ganharia de uma outra forma. Entendemos o seguinte: esse sistema que dá aos capitães de aldeia muitos poderes acaba criando também conflitos, porque um outro aspecto da lei estabelece, por exemplo, que a distribuição do índio aldeado, que é, na verdade, propriedade da coroa, ele tem uma característica bem distinta. Ele, por exemplo, pode fazer uso desse índio também, porém ele tem que pagar um aluguel à coroa. Sabendo que os missionários também participavam do mesmo processo, há de se observar também uma situação. Esse missionário tem acesso a essa força de trabalho de forma diferente. E essa diferenciação vai acabar criando uma série de conflitos. Esses conflitos, então, vão fazer com que esse período da lei, em alguns aspectos, seja inclusive condicionado a uma ideia de uma espécie de ciranda legislativa. Num primeiro momento, o controle é especificamente dos colonos. Porém, vai entrar em cena aí a questão dos missionários jesuítas. Os jesuítas acreditavam que os colonos usavam de forma desordenada, não respeitavam a lei, usavam o índio em benefício próprio, criando prejuízos ao Estado. E aí vão arguir a coroa, que vai então repassar esse controle do trabalho para eles, jesuítas. Bem, nessa primeira passagem para os jesuítas, você vai ver o seguinte: os colonos não vão aceitar, não vão reconhecer totalmente essa passagem. E ela foi, na verdade, bastante complicada, até um ponto, então, que a própria coroa reconhece que ela errou. E aí, então, expulsa os jesuítas da Amazônia pela primeira vez. Logo em seguida, o controle volta totalmente aos colonos, mas permanecem os mesmos problemas. Há um personagem aí que é o padre Antônio Vieira. Ele, o padre Antônio Vieira, considerado o grande defensor dos índios, vai arguir à coroa que era necessário um controle melhor sobre o trabalho indígena. Claro que ele está visando também o interesse da sua ordem. E aí é bom lembrar, a gente tem que colocar isso muito claro, que as ordens religiosas na Amazônia devem ser lembradas como certas empresas que têm as suas sedes na Europa. Então, o lucro auferido pelas atividades deles deve ser usado para, primeiro, sustentar a ordem e os lucros serem enviados para a Europa. Então, esses conflitos eles vão aumentando. Depois dessa primeira expulsão, o padre Antônio Vieira consegue retornar. E aí, então, lá em 1682, ao momento em que ele e os colonos e jesuítas estão em crise, vai ser criada, então, em 1682, a Companhia de Comércio do Maranhão. Uma das políticas dessa Companhia de Comércio, que era monopolista,
foi estabelecer certamente a tentativa de fazer uma transição entre a mão de obra indígena para a mão de obra negra. Lembrar que para o Estado a mão de obra negra é mais importante, porque ela gera lucro de forma mais intensa, tanto no tráfico quanto também no trabalho. E há uma outra condição, essa ideia de fazer a transição propõe também lucros a essa companhia de comércio. Daí, o que a gente vai entender é o seguinte, há conceitos e há condições díspares aí para eles. Esses conceitos são quem vai ter lucro, quem vai se locupletar disso e quem vai perder com isso. Então, o que a gente pode entender é que ao longo desse processo, o conflito vai ser inevitável, até se transformar numa revolta armada. Ora, a companhia de comércio, ela tem os seus objetivos. Ela tem que abastecer com produtos toda a área do Maranhão e tem que fazer essa transição. Porém, estamos no final do século XVII, o ciclo da mineração está começando, o preço da mão de obra negra está em alta e a maioria dos colonos do Maranhão não pode comprar esse negro. Daí a companhia vai tentar uma solução intermediária, fazer a distribuição na média de 500 negros por ano. Bem, como a companhia não consegue cumprir esse objetivo, isso vai gerar um conflito, que foi a revolta de Beckman, né? Uma revolta, então, que no período colonial brasileiro pode ser chamada de nativista, porque não quer a independência do Brasil, mas que tem causas. Podemos identificar a revolta de Beckman como uma revolta contra o monopólio da companhia de comércio e contra o controle do trabalho nas mãos de missionários jesuítas. O resultado foi que, ao final desse conflito, a punição para os irmãos Beckman, mas para a Amazônia, um conjunto de consequências. Por exemplo, a substituição da legislação e a segunda expulsão dos jesuítas. A coroa portuguesa, então, substitui por uma nova legislação chamada Regimento das Missões, que, somados aos primeiros 70 anos já da legislação do sistema de capitães de aldeia, vão perfazer particularmente 150 anos de escravidão legal. O Regimento das Missões ele tem uma característica, né? Quando a coroa transfere o controle para os colonos missionários, é porque acreditava que nesse período haveria uma espécie de estabilidade. Bem, vamos imaginar um aspecto. O controle é transferido para os colonos missionários. Os jesuítas chegaram a ser expulsos pela segunda vez. E aí a região foi dividida por outras ordens religiosas, carmelitas, mercedários e franciscanos. Bem, os conflitos entre colonos e missionários não acabam. O que se vai ver, na verdade, é que a luta pelo controle do trabalho indígena, ela vai se expandir. E vai se expandir num aspecto bem diferencial. Porque quando os jesuítas são perdoados para voltar a atuar na Amazônia, eles vão se confrontar com as outras ordens religiosas. Então nós também vamos ter conflitos entre os próprios missionários. Colonos entraram em conflito por conta do quê? Do controle também de áreas específicas pela posse da terra. Mas nesse período também nós vamos ver as grandes rebeliões indígenas da Amazônia, por conta justamente desse desajuste, né? Então podemos destacar nesse período, por exemplo, algumas revoltas que são muito conhecidas, como, por exemplo, o conflito entre colonos portugueses e os manaós. Os manaós, outrora aliados dos portugueses, agora, por conta da política do Estado, vão começar, então, a ser vítimas também do processo de recrutamento, já que, outrora, eles recrutavam seus índios e os trocavam por mercadorias. Outro conflito também que se vai estabelecer nesse período são entre grupos em condições específicas, por exemplo, Muras contra Mundurucus, ou Mundurucus contra o processo de colonização. E também as rebeliões dos índios do Rio Negro. O regimento, na verdade, que deveria ser um período mais estável, ele pode, então, estabelecer um período de muitos conflitos, que a gente vai ver, então, começarem a ser redimidos no século XVIII. Para nós, o século XVIII deve ser lembrado como o século da portugalização da Amazônia. É o século em que a Amazônia vai ser incorporada à política do Estado português por completo. Lembrar
que isso tem a ver com o quê? A questão dos tratados de limite. Bem, inicialmente, vamos voltar na nossa última aula para lembrarmos que a Amazônia legalmente não pertence a Portugal. Na verdade, ela é parte do Império Espanhol. E durante o período da União Ibérica, quando o tratado não tem valor legal, haverá um avanço da colonização portuguesa sobre áreas espanholas. Essas questões elas vão continuar sendo debatidas, mas não vão se tornar conflitos. Inicialmente porque a Espanha não tem interesse em relação à Amazônia. Mas no século XVIII, as políticas dos Estados Ibéricos vão estar em condições opostas. E aí vai ser necessário definir, então, a questão das fronteiras. O primeiro tratado desse período é o Tratado de Utrecht. Esse tratado ele vai definir, então, as questões pelo norte da Amazônia. E aí a questão das Guianas ela vai ser colocada em discussão entre três países. Portugal, que tem interesse em ocupar essa área ao norte para ter acesso ao Caribe e também ao comércio, e países como França e Holanda, que já ocupavam aquela região. Bem, as autoridades responsáveis em fazer essas demarcações acabaram então fazendo uma divisão no qual, de fato, Portugal acabou saindo perdendo e vai ficar então ocupando uma parte que a gente conhece hoje como o Amapá. Bem, o tratado mais importante desse período, sem dúvida, foi o Tratado de Madrid. Esse tratado, então, vai usar de um princípio clássico, que é o princípio do uti possidetis, ou direito de posse. Aquele que ocupa, aquele que explora e aquele que coloniza deve ser legitimamente o dono. Então, usando essa prerrogativa, vamos observar, então, que a Amazônia é o grande instrumento dessa discussão. E aí a gente vai poder entender, por exemplo, como é hoje, né, a formatação do mapa do Brasil. Ele é largo na Amazônia e vai se estreitando na direção sul. Justamente porque na calha do Rio Amazonas, na subida do Rio Amazonas, haverá um processo de colonização mais intensa. Então esse Tratado de Madrid, ele vai anular o Tratado de Tordesilhas e vai incorporar definitivamente a Amazônia aos domínios de Portugal, usando o princípio do uti possidetis. A administração pombal é uma outra característica do século XVIII. Dom Sebastião de Carvalho e Melo é o personagem. A sua administração ela é uma administração muito longeva e ela tem características muito específicas. Por exemplo, ele serviu a três nobres em tempos diferentes, em condições diferentes. Durante a administração de Dom José I, ele então, como uma espécie de conselheiro, participa da administração no momento em que o Estado brasileiro está vivendo uma ascensão da atividade mineradora, mas ao mesmo tempo as relações com a Inglaterra, através de tratados como o Tratado de Methuen, deixavam o Estado português em enorme déficit. E aí foi preciso então estabelecer uma política para aumentar a arrecadação do Estado. Então esse período é marcado por cobrança de impostos, por opressão colonial, e ele, Pombal, fazendo parte como uma espécie de conselheiro. Já na administração seguinte, ele já é ministro inicialmente das Finanças de Portugal, e aí ele, na administração de Dom José I, vai se ver no momento em que a filosofia administrativa muda. No governo anterior, no governo de Dom João V, ele representava ali a política do rei, que era o absolutismo. Na administração de Dom José I, ele se apresenta particularmente mais voltado a uma mudança que é o pensamento iluminista sendo introduzido nessas posições políticas em que o Estado português precisa se adaptar. É na política e na filosofia, né, que a gente vai começar a trabalhar a ideia, então, de que ele, Pombal, vai precisar, quando se tornar, então, a autoridade máxima de Portugal, por conta da transferência da administração dele como primeiro-ministro, já que houve um episódio lá em Lisboa e ele se torna um artífice, né, desse processo de reconstrução, um terremoto, um tsunami, e ele, ao se tornar primeiro-ministro, ele vai assumir uma posição diferente. É o tal do despotismo esclarecido. Para nós,
temos que entender como uma espécie de ditadura. Pombal era um ditador. E as suas medidas foram muito importantes para mudar a administração colonial. E aí é que a gente vai entender como a Amazônia vai ser incorporada a essa política. Lembrar que ele chegou a assumir uma posição contra o Tratado de Madrid, mas que agora seria impossível ele abrir mão do resultado dele. Então, primeiro ele vai fazer uma grande divisão. Essa divisão, então, vai criar duas administrações diferentes. Permanece a administração do Brasil. Em 1763, ele transfere a sede da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, mas ele vai criar no norte o estado do Grão-Pará e Maranhão. Essa administração, ela era muito extensa e ele chegou a nomear, então, um membro da própria família para governar. Então, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ele vai organizar a administração fazendo um trabalho de levantamento, inicialmente, por toda a área em que ele deveria administrar. E aí convidou comissões, contratou comissões de demarcações, e aí viu então um grande problema, que era o tamanho do território. E aí ele precisou melhorar essa administração, arguindo a coroa, que tomou uma decisão: criar várias capitanias reais. A Capitania Real do Ceará, a Capitania Real do Mato Grosso, mas também criou, por uma carta régia de 3 de março de 1755, a Capitania de São José do Rio Negro. Instalou essa capitania com capital inicialmente numa localidade chamada Mariuá. Bem, ao fazer isso, então ele conclui uma parte. Daí ele vai então para uma outra política importante, que é a questão econômica, a ideia de recuperar o Estado e diminuir a dependência de Portugal em relação à Inglaterra. E aí ele vai criar políticas de incentivo ao processo de produção da pequena manufatura, atividade agrícola e, no caso da Amazônia em específico, uma companhia de comércio, a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Diferente daquela companhia que vimos na parte anterior da aula, em que lá no século XVII a política ela acabou levando a um conflito, essa não. Ela é uma companhia geral, ela pertence ao Estado português. E aí a decisão vem de cima para baixo. Uma delas continua sendo a tentativa de fazer a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra negra. Graças a essa política, foram introduzidos na Amazônia o equivalente a 14 mil negros. Outra parte importante da política de Pombal, certamente, foi a questão das relações coloniais. Para com os missionários, foi extremamente dura. A ideia é que os missionários não construíram economicamente uma postura favorável ao Estado. Economicamente, haviam causado prejuízos ao Estado e o controle que tinham sobre o trabalho indígena acabou levando a um outro problema, a uma espécie de manutenção e articulação em torno do trabalho indígena. A questão é, em que situação ele, de fato, vai poder mudar essa política? Então, primeiro, ele acaba com aquela legislação chamada Regimento das Missões, mas a medida mais conhecida foi a expulsão dos jesuítas. Os jesuítas foram expulsos, então, do Brasil, da Amazônia, de todas as colônias. No caso dos índios, ele adaptou uma política bem específica. Ele acabou com a escravidão legal dos índios, pois estabeleceu, então, através de alvarás, que só uma forma de recrutamento ainda seria permitida, que era o descimento. Lembrar que, pela lei, vimos lá atrás, no descimento o índio não é escravo. Mas por que ele mantém o descimento? Importante, o descimento mantém uma estabilidade demográfica nos aldeamentos, nos quais ele vai pensar, então, logo no futuro, em como ampliar esse processo. Bem, dentro desse contexto, a pergunta é, já que os jesuítas foram expulsos, quem vai tomar conta, então, desses aldeamentos? A coroa assume esse papel através do diretor de índios. Esse diretor de índios, ele vai ser, a partir daí, um administrador. E ele vai criar também uma legislação, né? É o diretório. Fecha-se aí, então, um ciclo. A primeira legislação do sistema de capitães de aldeia, o controle é dos colonos. A segunda legislação, o regimento das missões, é dos missionários. E a terceira é do próprio Estado. O diretório impõe medidas que são bastante duras, mas também para ampliar a administração,
Por exemplo, os nomes das localidades, né, vão ganhar status. Lugares vão ganhar status de vila com nomes portugueses. Um exemplo foi o que aconteceu com a capital da capitania, que chamava então Mariuá e passa então a se chamar Barcelos. E mais outras localidades, como por exemplo Borba, Serpa, que ganharam também esse status. Outro aspecto importante é que esse diretório vai mexer diretamente com a questão das relações dos colonos com os índios. Proíbe o Nhengatu, obriga a falá-los a língua portuguesa, a fazer uso da língua portuguesa, obriga eles, então, a criar uma situação de articular-se dentro da política do Estado em torno da própria cultura, proibi-los de andar nu, obrigou a morá-los em habitações individuais e não mais de forma coletiva, para que eles, então, ao adaptar-se, tendo um nome português e características portuguesas, pudessem se casar com colonos. A ideia, sim, de manter os aldeamentos era casar colonos com índios nessas condições para ocupar a faixa de fronteira, para impedir, então, invasões estrangeiras ou então a cobiça. Vamos então às questões de vestibulares de provas anteriores da Universidade do Estado. Questão 1. A respeito da época pombalina, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. A competição entre potências hegemônicas europeias durante o século XVII aumentou a subordinação das que se atrasaram como Portugal, o que ameaçava o seu domínio sobre as colônias e sua própria independência. Afirmativa verdadeira. Observe aí que ele trata bem aquela questão de que as relações entre Portugal e Inglaterra são relações em que a Inglaterra está sempre na condição de ganho, melhor, na condição de melhor articulação, tanto na questão econômica como na questão política. 2. O absolutismo ilustrado buscava evitar que o privilégio da ordem jesuíta e a emergência de novas forças sociais desejosas de maior representação política viessem a ameaçar o regime. Lembre-se, Pombal expulsou os jesuítas porque acreditava que eles se tornaram um Estado dentro do Estado Nacional Português e por representar um risco aos interesses do Estado, à economia e à política. E aí eles foram expulsos. Por isso, então, verdadeira. 3. Com a expulsão dos jesuítas, Pombal buscava promover o desenvolvimento econômico, assegurar o poder político e controlar a população indígena da região amazônica. Perfeito, ela se enquadra em tudo que nós fizemos na nossa aula de hoje. Então, todas as alternativas estão corretas. Bem, assim encerramos essa nossa segunda aula, esperando encontrar vocês no próximo momento. E quem tiver interesse em ter acesso a essa aula e as demais aulas do programa vai encontrá-la então no site da Universidade do Estado do Amazonas.